Olá, nós estamos aqui no nosso podcast Casa e Conversa, falando sobre o mercado imobiliário. Então, vamos ter várias figuras aqui falando sobre esse mercado tão pulsante e com tantas dúvidas, né, dos nossos clientes de compra, de venda, de condomínio, de administração de condomínio. Então, que você que gosta desse assunto, fica ligado. E hoje a gente começa aqui com o nosso advogado, doutor Fernando, né? É nosso advogado lá na Imobiliária Universal e que está sempre aí com novidades, atualizado dentro desse mercado. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem, Márcia? Bom dia. Joia. Vamos começar então com Como é? uma pergunta que é bem recorrente lá na imobiliária e que os clientes têm bastante dúvida, né, quando surge algum problema nesse sentido. Vamos falar sobre manutenção, doutor Fernando. Sim. Fala para mim um pouquinho quais as responsabilidades do proprietário e quais as responsabilidades do inquilino quando o assunto é manutenção ou algum reparo dentro do imóvel locado. Vamos lá. Inicialmente, deve deixar claro, né, que o locador tem a obrigação de entregar o imóvel para o inquilino em estado de servir ao uso que se destina, tá? Mas se durante a locação surgem alguns reparos, alguma necessidade de alguma manutenção, ela é dividida. As manutenções de cunho estrutural, vamos dizer assim, como infiltração, parte elétrica, algumas questões hidráulicas, regra geral, é a obrigação do locador realizar. As do locatário é a manutenção, cuidar do imóvel como se dele fosse, né? Mas voltando à questão da manutenção estrutural, suponhamos uma questão de infiltração. Se o locatário não avisa ao locador do surgimento, ele não vai saber. E com isso a infiltração vai piorar e causar um prejuízo ao locador. Desse jeito, dessa forma, se caso não for avisado, a responsabilidade para realizar esse reparo pode ser transferida ao locatário e deixar o locador. Verdade. Então, inquilinos cuidem do imóvel. Isso é muito importante para que não surja um prejuízo para você lá na frente. Bom, uma outra pergunta bem polêmica lá na imobiliária é quando o inquilino vai desocupar o imóvel, né? E às vezes surge aquelas questões da vistoria, que ele não concorda, né, de algum determinado ponto. Então, qual o conselho que você dá para os inquilinos na hora dele entrar no imóvel ou na hora da vistoria? E qual o conselho na hora que ele está desocupando? O que que ele não deve deixar de fazer na hora da desocupação para que ele não tenha prejuízo ou tenha algum aborrecimento na hora da desocupação? Tá, vamos lá. Inicialmente, no início da locação, o inquilino, assim que ele pega a chave, ele tem um prazo, né, para fazer a vistoria dele no imóvel. Caso ele constate qualquer divergência entre o laudo de vistoria inicial e o estado de conservação do imóvel, ele deve fazer uma contestação, que a gente chama, né? Uma contestação de vistoria por escrito, tá? Com aviso de recebimento, ou por e-mail, ou entregue pessoalmente à imobiliária, para que seja arquivado juntamente com o laudo de vistoria inicial. E se algum reparo se algum dano, né, que ele queira que seja reparado, ele solicita o reparo, diferente da contestação. Tá? Quando sair, ele deve devolver o imóvel no mesmo estado em que ele recebeu, salvo a deterioração do uso normal, né? O desgaste natural do tempo. A lei estabelece que o desgaste natural não deve ser reparado pelo locatário, mas pintura, reparos pequenos, manutenção diária deve ser devolvido conforme recebeu. Sim. Tá? Então, acho que a dica é essa, né, doutor Fernando? Pega a sua vistoria inicial, faz um comparativo, você tem que entregar exatamente como está a vistoria inicial, para você não ter dor de cabeça. Porque pode surgir, por exemplo, um armário, que dá muita polêmica lá na imobiliária, né? Um armário que você deixou ali danificar por água ou por mau uso mesmo ali do tempo que você esteve, ou enferrujou aquele armário. E N situações do dia a dia que acontece e que é desgaste, só que é um desgaste por mau uso. Então, importante você sempre pega as fotos, pega o descritivo da vistoria e entrega da mesma forma. Você não vai ter dor de cabeça, é garantia de você fazer uma rescisão tranquila e sem problemas, sem grandes problemas, né, doutor Pedro? Isso, com relação ao armário, né, a gente volta até a questão dos reparos. Por exemplo, uma infiltração no armário da cozinha ou no armário do banheiro. Que o locatário não notifica ao locador da existência, do início da infiltração, essa infiltração vai danificar o móvel, vai danificar a madeira do imóvel. Aí, na saída, né, na hora da rescisão, o locatário vai entender que aquilo é um reparo estrutural.
no entanto, ele deixou de avisar. Então, essa responsabilidade pode ser repassada ao locatário Exatamente. e isentar o locador da obrigação de Falta reparar, de aviso. pela falta de aviso. Exatamente. Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre compra e venda. Pessoal, quando você está num imóvel e o proprietário decide vender o imóvel. Doutor Fernando, fala para a gente como o inquilino deve agir, quais os direitos dele, quais as obrigações dele. O proprietário pode vender o imóvel quando o contrato está ativo, né, está vigente ali. O que você fala sobre esse assunto? O que você acha que o inquilino deve fazer? O locador pode sim vender o imóvel, tá? Durante o prazo da locação, o imóvel alugado não impede a venda do imóvel. No entanto, tem alguns requisitos que devem ser observados, né? O locador tem que dar a preferência de compra para o locatário, se o locatário tem ou não interesse em comprar o imóvel. Ele tem um prazo de 30 dias, o locatário, para se manifestar se quer ou não. Se ele não se manifestar de forma expressa nos 30 dias, o desinteresse dele na compra é tácito. Aí o locador pode colocar esse imóvel à venda e, caso ele seja vendido, o novo proprietário pode notificar ao inquilino, né, o locatário, para que ele desocupe o imóvel em até 90 dias. Tá? Salvo se o contrato estiver registrado na matrícula do imóvel, com prazo de vigência, são alguns requisitos que o artigo 8º fala. Muito raro, é raro ter um contrato de locação registrado na matrícula do imóvel. Mas o básico o locador tem que notificar o locatário da venda, da preferência, se ele quer ou não comprar, dando as mesmas condições que ele vai colocar no mercado. Não querendo, ele pode vender e o novo proprietário pode notificar para que ele desocupe o imóvel em 90 dias. Não desocupando, esse locatário pode sofrer até uma ação de despejo. Isso aí. Então, pessoal, a dica é essa. Está no imóvel, o proprietário está vendendo, já se organiza, já começa a procurar um outro imóvel, porque assim que ele vender, o novo proprietário pode pedir o imóvel, né? Então, se organiza no sentido de já ter outro imóvel. Você tem até 90 dias para desocupar, não é isso, doutor? É isso aí. Até 90 dias. Então, é esse o nosso assunto de hoje, né? São bastante dúvidas aí dentro desse mercado, tem muitas perguntas, espero que a gente tenha elucidado algumas situações para vocês. E até o próximo podcast. Casa e Conversa, espero vocês.